Oi, lindezas, tudo bom? Espero que sim. Gente, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, onde eu vou estar resumindo um pouquinho e contando um pouquinho da minha história pra vocês se sentirem um pouquinho mais próximo de mim e me conhecer um pouquinho melhor. Mas antes de eu começar a contar minha história, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com o pai, com a mãe, com o amigo, com a amiga, compartilhe com todo mundo para você estar me ajudando. Não se esqueça também de deixar o seu gostei e comentar aqui que eu vou estar interagindo com vocês, curtindo o comentário de vocês e respondendo. Também não se esqueçam de ir lá me seguir lá no Instagram, onde eu vou estar vendo se eu consigo postar diariamente foto, tá falando com vocês, interagindo com vocês melhor por lá. Também deixa lá no Instagram, no direct, sugestões de vídeo que vocês queiram estar vendo aqui. E chega de blá blá blá. Gente, só contando uma coisinha só pra vocês entenderem um pouco. Eu nasci no berço evangélico. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já eram evangélicos da Assembleia de Deus. E então eu nasci no berço evangélico e sempre estava na igreja. Só que eu fui morar no Rio. Quando eu acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, se eu não me engano, eu fui morar no Rio. E lá no Rio, a gente se afastou da igreja completamente, todos nós da minha família. Eu tenho um irmão e mais 2 irmãs. Contando comigo, a gente somos em 4 irmãos, meu pai e minha mãe. E a gente se afastou tudo da igreja. A gente morou por anos lá no Rio. Quando a gente voltou aqui para São Paulo, a gente continuou afastado da igreja. Eu voltei aqui para São Paulo, eu tava namorando ainda, meu primeiro namorado, eu tinha 13 anos quando eu comecei a namorar com ele. E voltei aqui para São Paulo, eu já tinha 16 anos, indo fazer 17 anos. Quando eu voltei para cá em dezembro, eu terminei meu relacionamento. Tava trabalhando numa loja de calçados, porque como eu voltei em novembro para cá, era final de ano e eles estavam contratando em lojas para festas, fim de ano, festas. Então eu trabalhei. Como era temporário, quando chegou, se eu não me engano, final de dezembro, não, foi comecinho de janeiro, depois que passou o ano novo, depois de uma semana, já fui dispensada. Nisso foi passando os meses, eu também não me relacionei com ninguém, porque era recente que eu tava morando aqui. Foram passando os meses, eu ainda estava estudando, eu estudava à noite, eu arrumei outro emprego, estava trabalhando numa loja de produtos de limpeza, onde fazia produtos de limpeza. E conheci uma pessoa através do Facebook. Conheci essa pessoa, fui conversando com essa pessoa, conhecendo mais e mais essa pessoa. No nosso segundo encontro, ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar. Eu tava já com 17 anos quando eu comecei a namorar com ele. Quando a gente fez 8 meses de namoro, aí ele aceitou, a gente decidiu casar e tudo mais. Não teve aliança, não teve nada, a gente de noivado. Gente, mulher pede homem em casamento, porque eu pedi ele em casamento, com 8 meses de namoro. A gente decidiu casar. E estamos vendo as coisas para casar, porque tinha que providenciar padrinhos, testemunhas, porque foi somente no cartório. Então a gente foi atrás desses papel todo. E qual é a menina que não sonha em casar, ter uma família, ser mãe? Era o meu sonho também. E já estava realizando um dos meus sonhos, que era de casar. E também a gente já estava conversando sobre eu ser mãe, ele ser pai, a gente formar uma família. Isso quando eu marquei meu casamento em fevereiro. De fevereiro eu acho que eu casei em março, se eu não me engano foi em março. E quando passou acho que quase um mês, eu descobri que eu estava grávida. Mais uma surpresa. Fiquei feliz, fiquei muito feliz. Ela foi muito desejada. E eu fiquei feliz porque eu tava realizando 2 sonhos. Ao mesmo tempo, indo casar, construir uma família, ser mãe. Casei, grávida. E fui morar numa casa de aluguel do lado da casa da minha mãe. Fiquei morando lá até eu completar, acho que, se eu não me engano, 6 para 7 meses de gravidez, de gestação. A minha sogra decidiu, a mãe do meu esposo, decidiu ceder a casa de 2 cômodos, que lá no quintal dela era a casa dela, e uma casa de 2 cômodos embaixo, onde o irmão dela morava. E ela conversou com ele, e ele decidiu que ia morar com ela, na casa de cima, o irmão dela. E ela ia ceder a casa de baixo pra gente, de 2 cômodos. A gente aceitou, porque eu já queria mesmo sair da casa. A gente mudou. Quando foi pro finalzinho de... Eu já com 8 meses, indo fazer 8 meses, a minha pressão começou a subir muito. E umas coisas foram acontecendo, eu grávida, que foram me machucando, me deixando triste, me machucando muito. E a gente grávida, a gente já tá sentimental pelos hormônios, a flor da pele, muita coisa. Eu tava de 5 meses quando eu descobri que ia ser uma menina. E o nome já tava planejado, se fosse menina ia se chamar Sofia, e era uma menina. Com 8 meses a minha pressão começou a subir pra caramba.
e nada de abaixar, nada de normalizar. Aí eu fui no médico e muitas coisas me entristeceram, muitas coisas me preocupando. Acho que foi onde que levou isso. A pressão começar a subir. E também os planos de Deus, né? Todas as coisas. E lembrando que nessa época eu ainda não tinha ido para igreja nenhuma. Isso foi passando o tempo, com 8 meses a pressão subindo, eu indo no médico todo dia para medir a pressão, todo dia medindo a pressão e nada de abaixar. Fui no médico à noite conversar com o obstetra e lá ele falou que ele ia estar me passando um remédio controlado para baixar um pouco a pressão. E quando eu completasse 38 semanas, no dia 20 de outubro de 2015, ele ia me internar, que ele ia me fazer a minha cesárea. Ganhei minha filha, era 5h47 da tarde, e no processo bem difícil, mas ganhei ela nasceu saudável, nasceu bem, tudo mais. Fui para o quarto para me recuperar, coisas aconteceram que foram me machucando mais ainda. Fui para casa, fui vivendo, passando os meses, aí eu completei 1 ano de casada. E lembrando, eu engravidei da minha filha com 18 anos, casei com 18 anos, tá? Aí foi passando os meses a gente decidiu aumentar a casa, por a gente morar em 2 cômodos e com uma criança pequena, decidimos aumentar a casa. Viajamos no mesmo, quando a gente decidiu aumentar a casa, a gente viajou e tudo mais. E muitas coisas foram acontecendo, desgastando. Eu aumentei a casa, reformei a casa estava do jeito que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. E eu não me sentindo bem, mesmo tendo realizado 2 sonhos, casando, tendo uma família. Eu não tava me sentindo bem, eu não tava feliz, eu não tava contente. Tava, assim, alegre por ter a minha filha, um amor que a gente não consegue explicar nem nada. Só que não estava bem, não estava feliz. Só que eu falei assim, eu vou continuar porque eu tenho uma filha, eu não quero que ela cresça sem o pai dela, eu não quero que ela cresça sem uma família estabilizada nem nada. Eu fui empurrando com aquele verdadeiro ditado, com a barriga. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, eu tava me machucando mais. A gente começou a vir pra casa da minha mãe pra ir pra igreja com a minha mãe, que minha mãe tinha voltado pra igreja. E num certo culto, quando a gente chegou em casa, a gente decidiu que a gente ia mudar, que a gente ia fazer de tudo pra ficar bem e melhorar certas coisas. Só que foi da boca pra fora, não houve mudança, não houve nada, até o momento que eu parei e falei: Senhor, se eu não tô bem, a minha filha também não tá bem, ela não tá feliz, porque se eu não tô feliz, eu não passo nem felicidade pra minha filha. E eu não quero isso pra minha filha, passar tristeza, passar angústia, passar raiva pra minha filha, eu não quero isso. Decidi, aí só que do mesmo jeito fui continuando. Teve um certo dia que um acontecimento foi a gota d'água, foi pra me colocar um ponto final. Eu liguei pra minha mãe, falei que não dava mais. Aí decidi me separar e tudo mais. Voltei pra casa da minha mãe, fiquei na casa da minha mãe. E foi separação de boca. Vamos se separar e tudo mais. Só que teve um momento da minha vida que eu comecei a pegar firme na igreja. E eu decidi, falando com Deus uma noite, eu falei assim, Senhor, decidi ir no fórum, me separar no papel também. Aí tá com um processo longo, mas graças a Deus tudo já vai se resolver. E nesse processo de tudo, de divórcio, dessas coisas tudo, eu fui indo, ficando firme na presença do Senhor, surgiu a oportunidade de eu me batizar. Meu sonho sempre foi descer as águas, morrer para o mundo e nascer para Cristo. E eu decidi, eu falei, a pastora veio falar comigo e eu falei que eu ia estar orando, se fosse o momento certo eu ia sim me batizar. E meu sonho sempre foi ser batizada nas águas e também ser batizada com o Espírito Santo. Deus só tocou no meu coração que era o momento certo de eu me batizar. Fui para me batizar na mesma época, no mesmo dia minha cunhada também ia se batizar comigo. E nesse dia do batismo foi uma coisa inexplicável, uma coisa muito, muito sobrenatural. E eu, a partir do momento que o pastor estava lá falando lá na frente sobre isso, pra gente ir lá na frente, ele está orando a gente, eu comecei muito a falar com o Senhor. Eu falei assim, eu sei que eu vou lá na frente, nada vai acontecer. Você simplesmente orada e tá bom.
vou voltar tranquilo. Mas não, gente. Foi um momento inexplicável, um momento que eu senti um amor verdadeiro, tudo que faltava em mim sendo preenchida. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Por eu ser mãe solteira, cristã, voltada para os caminhos do Senhor, eu teve um momento da minha vida que eu me cobrei muito. Mesmo eu estando bem, eu me fazia aquela pergunta: será que eu não vou ter aquilo que eu sempre desejei na minha vida, que é uma família feliz, que um casamento que eu sempre sonhei, casar de vestido, de tudo, ter aquela festa, aquele momento inesquecível? Eu sempre fiquei, e em certo momento eu ficava triste por pensar desse jeito, que eu nunca ia encontrar uma pessoa, que eu nunca ia dar certo novamente, por eu ter me machucado muito num relacionamento, numa coisa que eu sempre almejei, que eu sempre desejei, e quando eu tive não foi aquilo que eu esperava. E também tinha aquele julgamentos que eu achava que os outros iam me julgar por eu ser mãe solteira, eu ter casado com 18 anos, engravidado com 18 anos, eu ter tido uma filha e agora eu estar separada, vou voltar a morar com os meus pais. Então eu fiquei me cobrando, foi deixando aquilo lá me entristecer por um lado, por um pouco. Mas teve um momento, eu pensando muito sobre isso, pensando no passado, essas coisas, Deus falou comigo para mim esquecer o passado e viver o presente, porque aquilo que viria para mim seria no tempo dele, na promessa dele e seria melhor. E hoje, com 22 anos, tendo uma filha que hoje ela tem 3 anos, eu sei que eu não preciso ser feliz, eu não preciso me sentir amada dependendo de uma pessoa do meu lado, dependendo de alguém para me sentir aquele amor. Claro, sinto falta de ter um companheiro, essas coisas e tudo mais, mas hoje eu sei que para minha felicidade acontecer, aquilo acontecer de bom, eu fazer a diferença, eu ser melhor, eu não preciso estar com alguém. Eu mesmo faço esse momento confiando em Deus, entregando nas mãos de Deus. E eu creio, tenho fé que no tempo certo Deus vai preparar tudo, porque tudo que vem dele é o melhor para minha vida. Por isso tudo eu aprendi com cada lição, com cada sofrimento, com cada machucado que eu aprendi na minha vida, e eu levei como lição para minha vida, para me fazer diferente. E disso tudo eu falo, não desista dos seus sonhos, não perca a fé, não deixa de crer que o Deus é o Deus do impossível, o que é impossível pra gente, pra Deus nada é impossível. Por mais que às vezes a gente queira muito no nosso tempo, no tempo de Deus será melhor. Não escolha viver felicidade momentânea, passageira. Escolha viver o caminho de Deus. E que Ele venha abençoar a nossa vida. É isso que eu tenho vivido a cada momento. Então, esse é um pouquinho da minha história e espero que vocês gostem. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, de me seguir lá no Instagram e fazer parte. Porque, que nem diz o canal, o meu modesto mundo, o mundo da Bruna, para vocês viver a cada dia comigo, novas experiências. E não se esqueça de deixar sugestões de vídeo que eu vou estar fazendo aqui, trazendo. Então, até o próximo vídeo. Um beijão.